Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Estamos com saudades, mas sabemos que em breve nós vamos estar junto com vocês, porque cremos num Deus que tudo pode, que é maravilhoso e que está cuidando tanto de nós quanto de vocês, tá bom? Bom, vamos prestar atenção aqui no capítulo 6, tá? Esse capítulo ele irá finalizar o livro didático de vocês do volume 2, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar um pouquinho dos tópicos importantes aí desse capítulo 6. Eu também vou estar compartilhando com vocês uma live de revisão, tá? Das unidades 4, 5 e 6, para finalizar com chave de ouro, ok? Bom, os principais povos que migraram aqui para o Brasil. Vocês sabem que o Brasil ele é repleto de miscigenação, ou seja, uma mistura de etnias, né? Primeiramente, os primeiros habitantes eram os indígenas. Portugueses vieram logo depois e também os portugueses, com a sua necessidade de trabalho, viram que não poderiam tal fazer essa escravidão aí nos índios, porque eles tentaram, alguns fugiram e muitos morreram naquela época, que os índios se recusavam a ser escravos. Certamente, porque eles já eram os primeiros habitantes dessa terra, ou seja, seriam os donos legalmente, né, dessas terras. E aí o que acontece? Os portugueses, africanos, holandeses, espanhóis, né, e várias outras nações, eles começaram a surgir aqui no nosso país. Mas quem fazia ali a questão da exploração dos trabalhos do indígena e dos africanos depois dos imigrantes, né, que vieram italianos e outros imigrantes para trabalhar em terras brasileiras, ok? Através de riquezas aí, em busca de melhores condições de vida, foram atraídos aqui para o nosso país, tá? Então aí, principalmente a partir do século XVIII, o país passou a receber pessoas vindas de outros continentes, especialmente da Europa. Isso propiciou ao Brasil uma versatilidade cultural, ou seja, uma diversidade cultural. Vamos conhecer alguns principais grupos que migraram e ajudaram a formar a nossa identidade, tá? A identidade do povo brasileiro. Bom, nós temos portugueses e açorianos. Os portugueses desembarcaram nas nossas terras brasileiras a partir do ano de 1500, né? E mais a partir de 1800, 1910, 1920, começaram a vir uma intensa migração mesmo, tá? Para nosso país. E aí nós temos um quadro com o número de estrangeiros registrados no Departamento de Polícia do Rio de Janeiro em abril de 1831 até 1842. E vocês conseguem verificar o tanto de imigrantes que nós recebemos nessa época, tá? No século XIX, já com certa organização, a maior parte se dirigiu ao estado do Rio de Janeiro, e esse quadro aí é justamente isso, tá? Para identificar, né, o quantitativo de pessoas que vieram de outros estados, né, também, mas em relação aos portugueses, franceses e espanhóis, eles estão vindo de países, certo? Mas até os estados brasileiros houve uma intensa migração também nos estados, tá? Porque vocês sabem que existem até hoje descendentes, né, desses povos que já vieram em busca de melhor qualidade de vida, e aí eles se instalaram nas capitais das grandes cidades brasileiras, ok? Em 1929, uma crise mundial fez diminuir o consumo do café, né, em países como os Estados Unidos, o que gerou uma redução da produção e do posto de emprego da lavoura. Com isso, os imigrantes italianos se deslocaram para a capital do estado em busca de trabalho na zona urbana, né?
principalmente ali nas indústrias, meus amores. Então, as melhores questões de qualidade de vida foram verificadas aí na indústria, né? E aí, nós temos também aqui a grande influência do povo na cultura paulista, desde a alimentação até o modo de falar, tá? Que foram na questão dos imigrantes aí, italianos que vieram do Brasil, para o Brasil aí, para fazer sua contribuição para a diversidade cultural do nosso país, tá? Aí vocês observam uma foto de imigrantes italianos na colheita de café em Ribeirão Preto, em São Paulo, no ano de 1902, tá? Aí nós temos os africanos, tá? Que estima-se aí que 325 anos, aí de 1530 a 1855, mais de 4 milhões de africanos tenham sido escravizados e forçados para vir ao Brasil. Ou seja, eles não vieram por conta própria, eles vieram forçados, né? Prisioneiros, para serem escravos, né? Apesar dos sofrimentos aos quais foram submetidos, tanto fisicamente quanto culturalmente, os povos africanos influenciaram significativamente a formação da cultura do país. Por vezes, houve tentativas de minimizar essa influência africana e também, não somente da cultura, mas a própria identidade do povo brasileiro, tá? Os alemães também, eles começaram a surgir aí no nosso país em torno de 1824, na região ali do Vale dos Rios dos Sinos, no Rio Grande do Sul, onde formaram algumas cidades como São Leopoldo, Novo Hamburgo. Mais tarde migraram também, principalmente para Santa Catarina e Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Fazendo uma expansão aí das suas raízes, né? Os sírios e libaneses também chegaram ao Brasil no final aí do século XIX em busca de melhores condições de vida, tá? Pois a região onde viviam estavam sob o domínio do Império Turco naquele período. E aí esses imigrantes eles começaram a se dirigir aí principalmente para a cidade de São Paulo, tá? Onde fixaram-se, ou seja, onde tornaram-se moradia fixa naquelas regiões. Também eles ficavam aí entre a região norte e nordeste, tá? Os japoneses também saíram do seu país para fugir de uma situação econômica adversa. O primeiro grupo significativamente ali de imigrantes japoneses chegou no Brasil em torno de 1908, com o objetivo de trabalhar na agricultura. E aí eles foram ficando, principalmente ali em São Paulo, Paraná e no Pará. E desenvolveram aí técnicas agrícolas muito importantes, né? Como a adaptação de culturas agrícolas japonesas no nosso país. Aí transformações econômicas no país levaram muitos japoneses a migrar do campo para os centros urbanos. Passaram-se também a integrar tanto na sociedade rural quanto na sociedade urbana do nosso país. Aí nós temos um texto aí que fala sobre imigrantes holandeses ajudaram a melhorar a pecuária leiteira no Brasil. Então, os holandeses aí fizeram com que as práticas do gado, né, a criação de gado, fossem modificadas no sentido de melhorar o seu controle de animais, sua identificação e também aos cuidados, ok? Nós temos aí populações indígenas, tá? Esse grupo indígena aí do lado direito de vocês são da etnia Tapajós e Tupinambá, além de apoiadores em protesto em frente do Palácio do Planalto em Brasília e Distrito Federal em 2016. Como eu falei no início, os indígenas, eles sempre foram os primeiros habitantes, né, a surgir no nosso país. Desde sempre, eles tentam lutar para demarcar suas terras e ter um pingo, pelo menos um mínimo de dignidade e respeito pela sua etnia, ok? Uma comunidade muito unida e eles são, os indígenas costumam trabalhar
em união com seus grupos. Nós temos as características da população brasileira. Aí vocês verificam em que os pesquisadores estudam a questão das populações e o estudo da população chama-se demografia. Bem como alguns termos e indicadores básicos, vamos compreender como é o perfil da população brasileira, aí observando números referentes também à distribuição do território. Nós temos evolução da população brasileira em milhões de habitantes, evolução da população mundial em bilhões de habitantes. Vocês verificam que esses dois quadros que nós temos aí, esses dois gráficos, eles são bem diferentes, ó. Só que um é em milhões e o outro é em bilhões. É uma proporção maior do que o outro. E também no seu estilo, né? São bem diferenciados, tá? Aí a população brasileira, assim como a mundial, cresceu bastante aí após a metade aí do século XX. E houve também grande parte dessas taxas de natalidade permaneceram elevadas, ou seja, o número de nascimentos, né, permaneceram elevados. E as mortalidades elas acabaram caindo, tá? Observem que essa parte verde aí, a linha verde desse gráfico do lado direito, demonstra a questão da natalidade. E a vermelha, essa linha vermelha, é a mortalidade, tá? Percebam aí a queda da natalidade, o crescimento populacional reduz também progressivamente, tanto na queda quanto na questão da mortalidade, tá? E elas estão envolvidas aí a mudanças econômicas sociais, como o aumento do acesso feminino ao ensino aí na educação e o planejamento familiar também. Quando se há um planejamento familiar, não se sai do controle, né? A estrutura etária brasileira. Bom, a estrutura etária brasileira, ela é formada aí com uma população distribuída de acordo com a idade e gênero. Geralmente ela é representada aí por uma pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? É um gráfico que representa a composição da população em valores absolutos ou proporcionais, diferentes níveis de idade, gêneros, tá? Entre homens e mulheres e fazendo aí sua diferença, tá? Aí nós temos uma pirâmide etária, essa pirâmide etária brasileira de 1960 e a outra de 2020. Vocês conseguem observar que da pirâmide de 1960 a 2020 há um inchaço, né? Ou seja, há um grande crescimento nas curvas, nas linhas da pirâmide, tá? E aí nós temos a referência de homens no azul e mulheres no vermelho, ok? A distribuição desigual da questão do território. Bom, tá? O território brasileiro, ele possui uma população relativa aí a cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Esse número mostra que temos elevada população absoluta, mas uma pequena população relativa, ou seja, nós somos um país muito populoso, mas também nós somos pouco povoado, tá? Apesar do grande crescimento da população brasileira, não se distribui aí igualmente pelo território. Há estados com mais população relativa do que outros, o que demonstra uma concentração populacional ao longo de algumas regiões. Aí nós temos um mapa da densidade demográfica, ou seja, a população espalhada aí pelo país, tá? Vocês observam que nós temos regiões onde está mais claro e onde está mais escuro, né? Por meio do mapa a seguir, é possível visualizar um adensamento populacional ao longo da faixa leste, desde ao litoral do Nordeste até o litoral ali do Sul. Como resultado do processo histórico de ocupação do território brasileiro, estudado no volume anterior, né? Durante muitos anos, a maior parte das principais cidades brasileiras era litorânea, elas viviam no litoral e estavam relativamente
também próximas aí regiões litorâneas, ok? Movimentos populacionais. Nós temos alguns movimentos populacionais, tá? Nós temos limites internacional, estadual, principal fluxo migratório da década de 2000. E aí essas migrações elas estão relacionadas às características do local, né, de origem, condições favoráveis para aquela determinada população e também o local de destino, tá? Elas vão em busca de melhores condições de vida e acabam migrando de um local para o outro. Aí nós temos o êxodo rural, que é um movimento populacional que altera aí a configuração espacial da população brasileira, tá? Porque o êxodo rural é o processo onde pessoas saem do campo para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida. Aí nós temos a pendularidade, que é sobretudo associada ao tempo, ao espaço de deslocamento. Em geral, esse tipo de movimento ocorre em períodos curtos, diários aí, em pequenas distâncias entre municípios, tá? Evolução dos indicadores socioeconômicos, tá? Os indicadores socioeconômicos são números que representam a realidade social e econômica de uma região, um estado ou um país. Eles são muito importantes pois possibilitam aí uma análise objetiva das condições da população em determinado território. Aí nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Foi criado pela ONU em 1990 para medir aí a qualidade de vida da população e os recursos utilizados entre os países. Tem o índice Gini, que é o índice cujo principal objetivo é medir as desigualdades e a concentração de renda. Nós temos também a taxa de desemprego e desocupação, que corresponde aí à porcentagem de pessoas desocupadas em relação à população economicamente ativa, tá? O papel da mulher ali no mercado de trabalho, tá? Aqui à direita vocês observam uma imagem de uma mulher, né? De duas mulheres numa fábrica realizando um trabalho que antes não era possível porque somente os homens tinham acesso ao mercado de trabalho e as mulheres ficavam em casa, tá? Com o passar do tempo as coisas já começaram a mudar e as mulheres até hoje lutam pelos seus direitos. O índice de vulnerabilidade social, como o próprio nome já está falando, que mede a situação de vulnerabilidade, ou seja, a condição precária de exclusão da sociedade, tá? E foi criado aí por órgãos brasileiros de pesquisas econômicas sociais, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, e conta com dados diferentes de institutos estaduais, tá? Bom, gente, voltando aqui, bons estudos, façam as atividades, mantenham atualizados os livros, tá? Tanto didático como livro de atividade. Em breve vamos estar todos juntos, tá, gente? Saudade de todos vocês. Bons estudos.